Aqueles que já me seguem no Twitter sabem que eu consegui finalmente obter o exemplar da revista Veja que fala sobre o Sérgio Moro. Se você ainda não me segue no Twitter, meu Twitter é @profileoficial, vai estar aqui nos comentários. Eu já gostaria de agradecer de antemão todos aqueles que me ajudaram e passaram informações sobre a revista Veja. Eu não sou assinante da Veja, não sabia quando ela chegava às bancas. E muitos me informaram aqui nos comentários, então eu já gostaria de agradecer a todos. Essa é uma capa bem especial da Veja, que mostra o Sérgio Moro manipulando a balança, aqui justiça com as próprias mãos. Essa capa ganhou notoriedade na imprensa internacional. A Veja, essa foi uma revista muito interessante, com conteúdo bem pertinente. E tem uma outra reportagem aqui que fala "A direita se divide". Então, ao longo da semana, possivelmente você irá ver essa revista aqui no canal do Profissionário, porque tem muito conteúdo para nós discutirmos, principalmente essa divisão na direita que nós aqui do canal já estamos falando. Mais uma vez, antecipamos uma análise da grande mídia, isso é impressionante, muito com a ajuda de vocês. Mas o que nós temos que abordar nesse vídeo é sobre a reportagem da Veja a respeito do Sérgio Moro. Você bem sabe que a Veja firmou uma parceria com o site da Intercept Brasil para analisar as conversas que foram vazadas e entregues ao site da Intercept. A Veja analisou quase 650 mil mensagens, é a maior análise desde que esse conteúdo começou a ser divulgado. E a Veja começa com uma carta ao leitor falando assim sobre princípios e valores. Ela apresenta 5 capas aqui, na qual ela defendia Sérgio Moro. Tratado como herói, o ex-juiz Sérgio Moro foi capa da Veja em diversas oportunidades, a maioria em seu favor. Embora tenha sido fundamental na luta contra a corrupção, não se pode fechar os olhos ante as irregularidades cometidas. Então a Veja explica bastante coisa, fala da parceria com o Intercept, fala que continua a favor da Lava Jato, mas existem limites na conduta de um juiz e que a Veja está defendendo a democracia, que é a pedra fundamental. Fala sobre os diálogos, reforça que ela não está levantando bandeiras de esquerda ou não tem nada a ver com Lula livre. E nós concordamos com isso porque essa relação do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol é muito perigosa para a nossa democracia. Um juiz não pode ter esse tipo de relação com uma pessoa do Ministério Público, com a acusação. E perceba, a Veja sempre se notabilizou como uma crítica ao PT, apoiava o Sérgio Moro, sempre se notabilizou como uma revista de direita, mas se preocupa com o Estado democrático do Brasil, se preocupa com a democracia, com o Poder Judiciário, e por isso que ela faz essa crítica pesada ao Sérgio Moro, porque a nossa democracia é uma democracia muito frágil ainda, uma democracia muito recente, e essas ações do Sérgio Moro apenas prejudicam o nosso país. Agora eu vou ler alguns trechos aqui da reportagem principal, que chama "Justiça a todo custo", que eu achei pontos interessantes que eu gostaria de ler para vocês, que eu destaquei aqui da reportagem. Então ela começa falando sobre os bastidores, fala sobre a parceria com o Intercept, fala sobre o Telegram, e aí ela começa de fato. Moro cometeu sim irregularidades, fora dos autos e dentro do Telegram. O atual ministro pediu a acusação que incluísse provas nos processos que chegariam depois às suas mãos, mandou acelerar ou retardar operações e fez pressão para que determinadas delações não andassem. Além disso, revelam os diálogos, comportou-se como chefe do Ministério Público, posição incompatível com a neutralidade de um magistrado. Então, as conversas que estão sendo divulgadas pela Veja mostram que o Sérgio Moro atuou como chefe do Ministério Público e ele não pode. Um juiz não acusa, um juiz julga. E muitas pessoas, incluindo algumas pessoas formadas em direito, logo quando todo esse escândalo começou a ser vazado, começou a ser divulgado, melhor dizendo, eles falavam assim: não, mas isso faz parte de uma força-tarefa da Lava Jato, então é normal. Não é normal coisa nenhuma. Um juiz não pode ter envolvimento com uma das partes, principalmente com o Ministério Público e também com os advogados. Tem que manter distância, e a Veja destaca muito isso. Ela fala o seguinte: não seria um escândalo se um magistrado atuasse nas sombras alertando um advogado de que uma prova importante para a defesa de seu cliente havia ficado de fora dos autos? Pois isso aconteceu na Lava Jato, só que a favor da acusação. Uma conversa de 28 de abril de 2016 mostra que Moro orientou os procuradores a tornar mais robusta uma peça. Ou seja, Moro não faz parte da força-tarefa da Lava Jato. Quem faz parte da força-tarefa da Lava Jato são os membros do Ministério Público, são os procuradores. O Moro só tem que julgar, o Moro não tem que acusar. E aí explica qual foi a questão da peça, fala que foi um cheque, o Moro cobrou, falou que estava frágil, aí incluíram ali num comprovante de $80 mil feito a 2 pessoas ali, a funcionários da Petrobras. E aí a Veja continua: Moro aceita a denúncia minutos depois do aditamento e, na sua decisão, menciona o documento que havia pedido, ou seja, ele claramente ajudou um dos lados no processo a fortalecer a sua posição. Isso não pode. De fato, aí o Moro fala aqui, na sua defesa,
dessas mensagens. Moro tá falou no Congresso, falou no Senado, também falou na mídia, que é normal um juiz se comunicar com as partes, e de fato isso é, e a Veja dá um destaque. De fato, está na rotina de um juiz receber as partes envolvidas no processo, mas de maneira oficial, sempre com registro e não por meio de um sistema privado de comunicação. Então o Moro ele está sendo falacioso, porque é normal, e nós já víamos falando isso aqui no canal do professor Leonardo, é normal, mas tem que ser público, tem que ser no gabinete, e não em vias privadas de conversa. Não eram conversas protocolares entre juiz e Ministério Público. É isso que, com a Veja analisando, depois de analisar as conversas, a Veja fala. Não eram conversas protocolares entre juiz e Ministério Público. Do conjunto, o que se depreende, além de uma intimidade excessiva entre a magistratura e a acusação, é uma evidente parceria da defesa de uma causa. E a Veja continua, né? Elas falam aqui. Eles começam a falar depois de habeas corpus, falam dos comprovantes da Odebrecht, questionam o compartilhamento de dados, e aí olha só que interessante, o Dallagnol começa a discutir com o Sérgio Moro a respeito de uma peça. E olha só, no dia 5, prazo final por volta das 15 horas, Dallagnol manda pelo Telegram ao juiz a peça quase pronta, ou seja, o Dallagnol faz uma peça, uma peça quase pronta e envia para o Sérgio Moro para que o Sérgio Moro possa avaliar a peça que não está pronta. Isso é completamente irregular, a situação é completamente irregular. Em vez de se comunicarem de forma transparente pelos autos, juiz e procurador usam um Telegram. Como se não bastasse, o chefe da Força-Tarefa ainda envia a Moro uma versão inacabada do trabalho para que o juiz possa adiantar a sentença. Dentro da relação estabelecida pela dupla, chama atenção também o momento em que Dallagnol dá dicas ao chefe, entre aspas, que é o Sérgio Moro, sobre argumentos para garantir uma prisão. Isso é algo absurdamente ilegal. Você manda uma peça para o juiz corrigir para dar um maior embasamento para que o seu lado possa ser privilegiado. Ou seja, o Sérgio Moro atuou em conjunto com o Deltan Dallagnol na hora de elaborar as peças, pelo menos de como que nós temos comprovados, uma peça. Então, gente, isso mostra uma imparcialidade do juiz e a revista Veja não iria se comprometer que esse conteúdo fosse falso, não iria comprometer a sua reputação com o conteúdo falso. Você vai ver mais para frente que nós temos um indício muito forte que essas mensagens são verdadeiras. E aí, a Veja volta a comentar aqui. À luz do direito, é tão constrangedor essa situação de passar a peça para o Moro corrigir antes. À luz do direito, é tão constrangedor quanto se Cristiano Zanin Martins, que é o advogado do Lula, fosse flagrado passando a Moro argumentos para embasar um habeas corpus a favor de Lula. E aí eles falam sobre o Eduardo Cunha, que nós já comentamos aqui. Vou deixar o link na descrição para que você possa ver esse meu vídeo falando sobre o Eduardo Cunha. E aí nós temos uma outra questão. A Veja continua. O papel de líder da Lava Jato em Curitiba é exercido em diversas oportunidades pelo ex-juiz. Em mais de uma ocasião, Moro aparece no chat do Telegram, interferindo na agenda dos procuradores da Força Tarefa, outra atitude que gera suspeição em qualquer magistrado. Aí eles falam aqui do José Carlos Bunlai, que ele iria ter um processo que iria prescrever, e aí eles montam uma estratégia para poder incluir o Bunlai, para poder impedir que os crimes prescrevessem, que os crimes do Bunlai prescrevessem. E a Veja pensa com a cabeça do brasileiro médio, muito inteligente, ela se coloca na posição do brasileiro médio e ela explica algo fantástico, porque há toda uma estratégia para que os crimes do Bunlai não prescrevessem. Então ele entra em contato com os procuradores para não permitir que os crimes do Bunlai não prescrevessem, e aí eles fazem uma estratégia. Só que olha só, dentro de uma visão simplista, palavras da Veja, a estratégia parece um golpe de mestre do juiz para não deixar um bandido escapar da justiça, mas o argumento de que os fins justificam os meios não pode prosperar numa sociedade desenvolvida. Tal postura de Moro viola o devido processo legal, pondo em risco o Estado de Direito. Nesse caso, a sociedade pode aplaudir o juiz por acreditar que ele está tentando ser justo, mas ele está infringindo as leis do processo, que impedem de imiscuir-se em uma das partes e colaborar com ela. É uma das garantias para que todos sejam julgados da mesma forma, afirma um juiz que pediu para não ser identificado. Imagine que todos os magistrados atuem da mesma forma, infringindo uma regra aqui e outra ali para alcançar seus objetivos. Um pode se aliar à defesa para soltar um criminoso, outro pode se aliar à acusação para perseguir um inimigo, e aí o céu é o limite. Então esse é o grande problema, você não pode ter essa relação, porque você cria situações de promiscuidade que é muito perigoso para o nosso sistema judiciário, e é exatamente isso que está em jogo. É isso que nós estamos batendo na tecla do canal, aqui no canal do professor Leonardo. Na visão, e por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora de abordarmos esse assunto. Porque na visão do brasileiro médio, na visão daquele tio lá do Vale do Ribeira,
Parece que o Moro ele está agindo para punir bandidos, só que ele está fazendo isso de modo ilegal. E quando você usa o modo ilegal para combater uma ilegalidade, você está atuando também de modo ilegal. E nós não podemos corroborar com esse tipo de ação. Aqui, ó, um juiz, aí também eles falam no caso do Teori Zavascki, falam que Moro ocultou a prova, eles dão uma explicação que Moro ocultou, ou ele ocultou as provas, não mencionou as provas, emitiu, porque ele tinha um objetivo de manter um processo em Curitiba. E aí fala, um juiz não pode ocultar provas, e se o diálogo tiver a autenticidade comprovada, estamos diante de uma conduta bastante problemática, afirma o advogado Gustavo Badaró, professor de processo penal da USP, que analisou a pedido da Veja o episódio envolvendo Teori Zavascki. E continua aqui, né? A relação entre Moro e Dallagnol era tão próxima que abre espaço para que eles comemorem nas conversas o sucesso de algumas das partes da Lava Jato, de algumas etapas da Lava Jato, como se fossem companheiros de trabalho festejando metas alcançadas. E isso fere o artigo 254 do Código do Processo Penal, que um juiz não pode ter amizade com as pessoas envolvidas, tanto com o Ministério Público quanto com a defesa ou com o réu. E isso, se o Sérgio Moro tinha uma relação próxima com o Deltan Dallagnol, ele também pode ser considerado amigo do Deltan Dallagnol. E agora nós chegamos a um ponto interessante, que é a fala do Faustão. Porque muitas pessoas estão questionando se o conteúdo aqui de fato é verdadeiro. E olha só, em 7 de maio, Moro comenta com Dallagnol, 7 de maio de 2016, que havia sido procurado pelo apresentador Fausto Silva. Segundo o relato do juiz, o apresentador cumprimentou pelo trabalho da Lava Jato, mas deu um conselho. Ele disse que vocês, nas entrevistas ou nas coletivas, precisam usar uma linguagem mais simples, para todo mundo entender. Para o povão, disse que transmitiria o recado. Conselho que está há 28 anos, conselho de quem está há 28 anos na TV. Pensem nisso, procurado pela Veja, Fausto Silva confirmou o encontro e o teor da conversa entre ele e Moro. Ou seja, a Veja, com essa fala do Faustão, basicamente confirma todo o restante das conversas. Porque, ou seja, não tem como você inventar isso. Então a Veja procurou o Faustão, ele confirmou o conteúdo das conversas, e isso é mais um forte indício de que todas as outras mensagens também são verdadeiras. E a Veja termina aqui a reportagem sobre o Moro de um modo muito, mas muito especial e muito interessante. Na sentença em que condenou Lula, o ex-juiz anotou que não importa quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. A frase cabe agora perfeitamente em sua situação atual. Independentemente do seu destino, no caso do Sérgio Moro, o caso dos diálogos vazados representa uma oportunidade para que o país discuta os excessos da justiça e o fortalecimento dos direitos do cidadão. Um país onde as instituições funcionam não precisa de nenhum super-homem. E assim acaba a reportagem da revista Veja. Uma reportagem muito interessante. É bem provável que a Veja traga novas reportagens a respeito desse assunto, porque foi aparentemente um sucesso comercial, repercutiu no Brasil inteiro, repercutiu até internacionalmente. Eu comprei essa revista. Eu não era assinante da Veja, mas me despertou o interesse. Muitas pessoas possivelmente também compraram essa revista por conta dessa reportagem. Um conteúdo muito extenso, é bem possível que a gente volte a abordar esse conteúdo. O vídeo já está passando de 13 minutos, que é extrapolando o tempo que nós gostamos aqui, que é em torno de 10. Mas nós iremos voltar a abordar esse conteúdo, porque eu gostaria nesse vídeo só de passar ali os pontos principais, as partes de maior destaque que me chamam a atenção. E é possível que nós iremos voltar aqui na frente para falar sobre essa reportagem aqui, A Direita se Divide, que é algo que nós estamos falando aqui no canal do Professor Leonardo há um certo tempo. Esse vídeo ficou um pouco extenso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos. Eu vou disponibilizar a reportagem. Na verdade, a reportagem está no meu Twitter já, para que você possa acompanhar a reportagem online. Me siga no Twitter, @profleoficial. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.